É chegado o final do ano e é o momento de fazermos uma análise do que ocorreu em 2019 de relevante no aspecto judicial. E o canal Advocacia Jato analisará hoje as 5 lambanças feitas pelo STF no ano de 2019. Se você quer saber quais são as 5 escolhidas aqui pelo canal Advocacia Jato, assista o nosso vídeo até o final. Pois é, pessoal, o ano de 2019 foi um ano de muita polêmica no Supremo Tribunal Federal. E nós aqui do canal Advocacia Jato resolvemos destacar o que para nós foram as 5 maiores lambanças cometidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar com a 5ª maior lambança e que aconteceu recentemente. Foi a decisão sobre o compartilhamento de informações do COAF. Apesar do Supremo Tribunal Federal, por maioria, ter decidido favoravelmente ao compartilhamento dessas informações mediante decisão judicial, é fato de que essa dificuldade de acesso dos órgãos de investigação a esses dados vem a causar um problema no andamento das investigações, principalmente da Operação Lava Jato. Mas a maior lambança cometida pelo Supremo Tribunal Federal foi cometida em especial pelo seu presidente, o ministro Dias Toffoli, que deu uma decisão incompreensível. Foi necessária, inclusive, uma nota posterior explicando qual o resultado pretendido por ele naquele julgamento. Foi realmente uma lambança total do ministro Dias Toffoli ao tentar explicar a sua decisão, algo inédito no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a conclusão do meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público para anular o acordo recorrido, determinando que outro seja proferido pelo Tribunal ACOR, caso a maioria se forme nesse sentido, com a análise sob as premissas colocadas neste voto. Presidente, o meu voto. Apenas uma indagação. Vossa Excelência observa o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 105, no que preceitua esse parágrafo único que o resultado dos exames procedidos pela Receita, no caso concreto, as informações e os documentos a que se refere este artigo, que é o artigo 6º, serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Por isso que eu estou fixando premissas e determinando uma nova... O que consta, eu ainda não tenho o acordo, porque o processo corre sob sigilo, tanto que nós temos no cabeçalho do processo as iniciais dos recorridos. Mas o que glosou o Tribunal Regional Federal foi o repasse dos dados bancários acessados pela Receita ao Ministério Público. O meu voto está proferido, eu estou provendo o recurso do Ministério Público para que, anulando o acordo recorrido, outro seja proferido de acordo com essas premissas. É evidente, apenas... Mas qual seria o início de procedimento? Eu gostaria só de um esclarecimento, porque A 4ª maior lambança cometida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito ao crime de Caixa 2. Pois bem, durante anos o Congresso Nacional, o mundo político em geral, discutiu a questão da criminalização do Caixa 2. E, de fato, o Caixa 2 é e sempre foi um crime. Ocorre que, no desenvolvimento da Operação Lava Jato, se questionava a utilização desse Caixa 2 como supedâneo do crime de corrupção ou do crime de lavagem de dinheiro. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira absolutamente bizarra que os crimes de Caixa 2 que envolvam corrupção e lavagem de dinheiro, quando esse Caixa 2 foi formado para campanhas eleitorais, tem que ser analisado, processado e julgado pelo Tribunal Eleitoral. Portanto, colocou no colo da Justiça Eleitoral, uma justiça que não tem um aparato técnico necessário para analisar crimes como o cometido na Operação Lava Jato, os cometidos e apurados pela Operação Lava Jato, da mesma forma que uma justiça federal. Portanto, foi uma lambança cometida pelo Supremo Tribunal Federal que
colocou para um órgão judicial que não tem condições técnicas, não tem nem mesmo um corpo de juízes permanentes, a tarefa de processar e julgar esses crimes tão complicados que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2. A terceira maior lambança na visão do canal Advocacia a Jato diz respeito ao julgamento da prisão após a segunda instância. Veja bem, se trata de uma lambança anunciada. Todos sabiam que o posicionamento da Corte era não favorável à prisão após o julgamento da segunda instância. E onde é que está a lambança do STF a esse respeito? Está justamente no fato de que o STF não trata isso de maneira definitiva, ou seja, o presidente do STF, de novo o ministro Dias Toffoli, no seu julgamento, abre a possibilidade de que o Congresso Nacional decida a questão, ou seja, defina através de uma lei ou através de uma emenda constitucional se é possível ou não a prisão em segunda instância. Ou seja, apesar do STF ter decidido naquele momento, contrariamente à prisão em segunda instância, decidido inclusive de maneira muito apertada, 6-5, o ministro Dias Toffoli, que poderia dar uma definição completa aí para a questão, decide em seu voto abrir a possibilidade do Congresso Nacional discutir a matéria. Portanto, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal falou mais do que devia e teria que responder apenas aquilo que lhe foi perguntado. E além de não dar uma definitividade ao tema, julgou novamente por 6-5, o que nos faz crer que uma mudança aí na composição da Corte pode vir a modificar novamente esse entendimento. Vamos para a segunda maior lambança cometida pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019. E se trata de uma decisão que vai contrariamente ao próprio Código de Processo Penal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal acaba criando uma norma processual que não existia. Estou falando da decisão relativa à ordem de razões finais dos réus delatores e dos réus não delatores. O Código de Processo Penal trata os réus todos de maneira igual, devendo eles falarem por último na primeira instância. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os réus delatores devem falar primeiro que os réus delatados, absolutamente criando uma norma processual que não existia, uma lambança total aí do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a lambança número 1 de 2019, ao meu ver insuperável durante os próximos anos, foi a abertura de inquérito para apurar ofensa aos ministros do STF. Trata-se de uma lambança extremamente grave, porque a lei não permite que o Supremo Tribunal Federal abra inquérito, investigação em relação a qualquer crime ou qualquer tema, apenas aqueles crimes cometidos dentro da sede do Supremo Tribunal Federal, e acabou que esse inquérito visa apurar crimes cometidos na internet. A lambança não ficou só aí e por isso ela alcançou o nosso primeiro lugar da lista. Além disso, o STF manteve o inquérito, mesmo contrariando o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que seria o órgão responsável aí pela denúncia, algo que não é possível no ordenamento jurídico, fez o STF mantendo o inquérito, mesmo à revelia daquele a quem competia o oferecimento da denúncia. Portanto, se tratava ali de um inquérito natimorto, mesmo assim mantido a ferro e a fogo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Não fosse isso suficiente, ainda existe muita discussão sobre a escolha do ministro relator, do Alexandre de Moraes, por parte do presidente, uma vez que esse inquérito tinha que ser distribuído entre os demais ministros. É isso aí, pessoal. Na nossa visão, essas foram as 5 maiores lambanças do Supremo Tribunal Federal.
Eu quero ver de vocês, então, nos comentários o que é que vocês acham disso e se existe alguma decisão que a gente deixou passar, ok? Faça aí sua inscrição no canal, ative o sino de notificações, compartilhe nossos vídeos com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima.